Vamos lá, fazer a nossa oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Paizinho. Obrigado pela essa manhã maravilhosa. Obrigado pela vida de cada um dos alunos que estão presentes, Paizinho. Guarda, Paizinho, a vida e a família de cada um deles. Daqueles também que por algum motivo não puderam estar presentes também, Paizinho, guarda eles. Senhor, nós te pedimos, Paizinho, que o Senhor venha abençoar a nossa aula, que as crianças venham compreender um pouco mais sobre o teu amor, o teu cuidado para conosco, para que o Senhor venha conduzir o nosso entendimento e que essa seja uma semana abençoada na tua presença. No nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, deixa eu abrir aqui o documento. Hoje a internet está um pouquinho devagar, mas já vai compartilhar para a gente poder começar, tá? Bom dia! Vamos botar o esqueleto para funcionar. Vamos lá, com exercício básico. Ai, o Tito fazendo exercício enquanto o nosso documento tá abrindo aqui. De educação física passada, o senhor Natan saiu da aula e quem se tornou anfitrião? Caleb Cortez. A gente ficou conversando um tempo lá e de repente ele encerrou a aula do Caleb Cortez. Não teve aula. Caleb Vai, vamos lá. Vamos lá, senta aí, Tito, senão vai levar ralo da mãe aí. Vamos lá. Olha só. Vocês se lembram que a Pro contou a história do fariseu e do publicano, né? Que a gente falou sobre fariseu e publicano, a parábola que Jesus contou, né? E hoje eu trouxe para vocês novamente ela. Nosso versículo da semana da escola. Deixa eu esperar um pouquinho, vai carregar para vocês. Carregou. Esse é o nosso versículo da escola, da semana, tá? Ele está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16, que diz assim: não deixem de fazer o bem e ajudar uns aos outros, tá? Lá no versículo inteiro, completo, eu vou ler para vocês, ele diz assim, ó, o versículo todo, né? Que aqui a gente tem uma versão resumida do versículo. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como esses são muito agradáveis ao Senhor. Olha só, então, para complementar o que Paulo está dizendo aqui aos Hebreus, nós não podemos deixar de fazer o bem e ajudar uns aos outros. Por quê? Muitas vezes nós vemos isso como sacrifício, né? Nós pararmos a nossa vida para ajudar alguém, seja com uma oração, ou seja para doar um alimento ou um agasalho, né? A gente acaba tendo que parar a nossa vida para ajudar o outro, certo? Então, de certa forma, nós entendemos isso, sim, como sacrifício. Por mais que tem pessoas que gostam muito de ajudar o próximo, gostam de dispor do seu tempo, nós entendemos que esse é um sacrifício que nós fazemos na nossa vida em prol da vida do outro, para favorecer a vida do outro. Então, Paulo ele diz que nós não podemos deixar de fazer, mesmo quando nós não temos vontade. Por quê? Porque é um sacrifício que agrada muito ao Senhor, tá? Então, nós não podemos deixar de fazer o bem. Quem tiver com o caderno, podem copiar o versículo, tá? Ele vai ficar aqui em cima, ó. Tá aqui em cima ainda, tá? Enquanto a gente fala sobre a parábola novamente. Vamos retomar, por quê? Porque nós vamos fazer um exercício em cima dessa parábola hoje, e aí para a gente poder relembrar, e também para aqueles que não estavam presentes, né? Acredito que tem uma ou duas pessoas aí que não estavam naquela aula, também vão ter condições de participar da atividade, tá bom?
Então, vamos falar aqui um pouco mais sobre o fariseu. Olha só, esse era o fariseu. Tá vendo ele aqui nessa primeira imagem, com fundo preto aqui, ó? Esse aqui era o fariseu. O que ele tinha na mão? Ele tinha um rolo de livro. O que é um rolo de livro? Bom, nós conhecemos o livro hoje em dia assim, né? Ele é um livro assim, certo? Só que naquele tempo, as escrituras, elas eram dispostas dessa forma aqui, enroladas, porque não tinha esse formato de abrir e fechar, tá? Hoje nós temos o livro que nós abrimos e fechamos ele, ele tá ali. Mas naquele tempo não, eram rolos, era um rolo assim, como um rolo de papel mesmo, mas era de escritos, né? E aí era enroladinho assim, escrito tudo lá dentro. E o fariseu, ele tá com essa escritura na mão, por quê? Porque ele era responsável por ensinar a palavra, né? Ele aprendia sobre as escrituras de Deus e ele ensinava para as pessoas. Então, ele estava ali lendo, provavelmente para alguém, tá? Oi, Arthur, pode falar. Por que você não usa a tela cheia? É melhor. Então, é porque eu tentei colocar e travou. Deixa eu tentar colocar de novo, Arthur, porque realmente fica maior mesmo. É porque como a internet hoje está bem lenta, aí quando eu tento colocar ele em tela cheia, ele some, sabe? Mas vamos tentar. Aí, foi. Vamos ver se vai manter assim, tá? Ficou melhor, né? Ok, vamos lá. Então, aqui, ó. Esse aqui era o fariseu, né? Que estava aqui lendo, provavelmente ensinando as pessoas sobre as escrituras de Deus, tá? Só que o fariseu, ele também era esse... Opa! Passou, peraí. Ele também era esse cara aqui, ó. Que apontava para as pessoas. Por que ele apontava o dedo para as pessoas? Porque ele gostava de mostrar que as pessoas eram pecadoras. Ele gostava de mostrar que as pessoas erravam. E ele achava que ele era muito bom, que ele nunca errava. Então, ele se achava, como ele achava que ele não errava nunca, então ele achava que ele podia falar dos erros das pessoas. Tá? Ele achava que ele não era pecador. Oi, Tito, pode falar. Hoje vai ter atividade no Jamboard? Vai, mas nós vamos ver se vai dar certo, tá? Se não der certo de um jeito, vai dar certo de outro. Vamos lá. E os fariseus também, se vocês não prestarem atenção, a gente não vai ter condições depois de fazer lá, tá? Os fariseus, eles se reuniam para ficar falando das pessoas mesmo, falando mal, para ficar apontando o dedo, julgando as pessoas, tá? Eles gostavam de fazer isso, eles achavam que eles eram muito bons, eles olhavam e viam que eles eram certinhos, que eles entendiam da palavra, que eles faziam as coisas corretas, e aí eles achavam que as pessoas, que ninguém podia ser correto, tá? Esse era o fariseu. Olha só, ele falando, questionando as pessoas, né? E o fariseu, ele tinha uma outra característica bem forte. Ele tinha ódio do publicano. Por que ele tinha ódio do publicano? Porque o publicano, o cobrador de impostos, naquela época, ele cobrava impostos, né, das pessoas. Vamos supor que eu vendia R$10, eu ganhava R$10 em dinheiro, R$1 eu precisava dar para o cobrador de impostos do rei, porque esses impostos iam ser feitos serviços para o reino e tudo mais, né? Só que aí, o cobrador de impostos, ele não cobrava só R$1, ele cobrava R$5. E aí ele dava R$1 para o rei e ficava com os outros 4 para ele. E aí ele ia enriquecendo. Só que não todos faziam isso. Mas o fariseu, ele tinha ódio do publicano, por quê? Porque o publicano, normalmente ele era judeu também, assim como o fariseu, né? Só que ele era funcionário do rei, e o rei não era judeu. Então o fariseu, ele achava que o publicano, ele pecava contra o povo judeu. Ele condenava o publicano porque trabalhava para o rei e não trabalhava a serviço do povo, tá?
E muitos deles acabavam se corrompendo, né? Pegando o dinheiro das pessoas. Então, eles tinham muito ódio dos publicanos. Olha só a cara feia do publicano. Provavelmente esse daqui estava pegando dinheiro de alguém. Olha a cara feia dele. Aí vamos ver, então, alguns publicanos que foram conhecidos na Bíblia. Mateus, Levi. Vocês lembram que no começo do ano a gente falou sobre Levi, sobre Mateus, Levi? Que o nome dele era Levi, só que depois que ele se encontrou com Jesus, Jesus mudou o nome dele para Mateus, tá? E o Mateus Levi, ele deixou de ser publicano, deixou de cobrar impostos para se tornar um dos apóstolos de Jesus. Então, ele largou tudo que ele tinha e foi seguir Jesus, tá? Outro publicano conhecidíssimo, Zaqueu. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu que estava lá em cima da árvore. E aí, Jesus estava passando com a multidão e chamou Zaqueu, falou, Zaqueu, desce dessa árvore que hoje me convém jantar na sua casa. Então, a partir daquele dia, Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus e ele se arrependeu do que ele tinha feito, né? Que ele tinha roubado o dinheiro das pessoas e restituiu, ou seja, ele devolveu o dinheiro que ele tinha roubado das pessoas, devolveu para elas, tá? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. E aí a parábola. O que fala então na nossa parábola? Vamos ler de novo, novamente? Olha só. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua justiça e desprezavam os demais. Quem era esse que desprezava as pessoas? Lembra do fariseu? O que o fariseu fazia? Apontava o dedo, achava que os outros eram maus, que só ele era bom. Então, Jesus estava falando para pessoas que se pareciam com esses fariseus. Olha só. Confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Eles nem confiavam na justiça de Deus, confiavam na justiça deles mesmos. Eles olhavam, eles achavam que era ruim, eles julgavam e condenavam. Aí Jesus contou, 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Olha só a oração que o fariseu fazia. Eu te agradeço, Deus. Ele tá bonitinho, né? Que legal, tá agradecendo a Deus. Mas olha pelo que ele agradece, ó. Porque eu não sou como as outras pessoas. Está agradecendo por não ser igual aos outros? Quer dizer que ele tá achando o quê? Que ele é melhor do que os outros, né? Ele acha que ele é melhor que os outros. Aí ele fala das outras pessoas, ó. Desonestas, pecadoras, adúlteras. Ele tá apontando o dedo, falando, olha, essas pessoas são assim, são assim, são assim. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Olha só, apontando para o cobrador de impostos, dizendo, né, que ele era errado. Realmente, a gente sabe que o cobrador de impostos fazia coisas que desagradavam a Deus. Mas o fariseu aqui, ele está tomando o lugar de Deus, né? Ele está querendo julgar as pessoas. Esse é o papel de Deus, não é papel nosso. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. E daí que ele faz isso, né? Será que Deus não sabia que ele fazia isso? O que vocês acham? Será que Deus não sabia que ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo? Deus conhece todo mundo, conhece todas as coisas. Será que ele não conhecia esse fariseu também? O que você acha, Tito? Você acha que Deus não sabia que ele fazia isso? Sabia, ele sabia. Deus sabia todas as coisas, né? Só que aí o fariseu, ele quis falar. Por que ele quis falar? Porque ele não queria falar para Deus. Ele queria se mostrar para as outras pessoas. Eu sou bonzinho, eu faço isso, faço aquilo, né? Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos quem voltou para casa justificado diante de Deus, e não o fariseu.
pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Quem se exaltou foi o fariseu. E quem foi humilhado foi o fariseu. Quem se humilhou foi o publicano, porque ele fez uma oração de arrependimento, ele fez uma oração sincera e arrependida. E o fariseu não, o fariseu fez uma oração soberba. E então Deus não ouviu a oração dele, mas ouviu a oração do publicano. Ok? Vamos lá. Fechar aqui. Pode falar, João. Ô, professora, sabe aquele coisa lá que você mandava, que a gente você mandava o link, aí a gente ia lá pra escrever as nossas coisas? Mandava o link no chat. Vamos fazer, mas hoje vai ser diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro. Olha só. Aqui, ó. Vê mais a tela aqui. Deixar bem grandão aqui. Estão vendo aqui, né, as notinhas, né? Perdão. Hoje eu deixei as notinhas todas prontas. O que nós vamos fazer? Nós vamos organizar as notinhas. Prestem bastante atenção. Ninguém vai mexer com fazer notinha e nem rabiscar. Por quê? Porque se alguém começar a rabiscar, eu vou parar o compartilhamento. E aí só eu vou mexer. Vocês não vão mexer. A única coisa que vocês vão fazer é organizar a notinha. Por exemplo, quem que era julgador? Aí eu vou escolher. Será que era o fariseu que era julgador? Será que era o publicano que era julgador? Eu vou colocar lá no lugar, tá? E aí todo mundo vai mexer, ok? Se acontecer de bagunçar, aí eu vou parar o compartilhamento e a gente vai fazer só comigo mexendo, tá bom? Vamos colaborar, fazer tudo direitinho para a gente poder participar, todo mundo poder participar, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, mandei o link aí para todo mundo, vejam se chegou. Acessem. Quem não conseguir acessar, chama a Pro aqui, que daí vocês falam para mim e eu vou colocar aqui a sua resposta, tá bom? Para ninguém deixar de participar. É só para organizar as notinhas, não é para fazer notinha e nem rabiscar. Se começar a rabiscar ou fazer notinha que não tem aqui, aí eu vou parar o compartilhamento e vocês não vão conseguir mexer. Alice, tá conseguindo mexer? Alice, o João. Oi, Isabelle. Não consegui entrar. Não? Vamos lá, então. Fala para mim uma dessas características aqui, em que lugar que você quer pôr?
Julgador. Julgador. Quem que era julgador? Fariseu. Fariseu, ok. Vamos colocar aqui do lado do fariseu, então. Muito bem, vamos lá, gente. Quer falar mais alguma, Isabelle? Alguém mais não tá conseguindo entrar? Só chama pro aqui que a gente coloca ali, tá? Arthur tá conseguindo, mãe? Tito, tudo certo? Sim. João, Alice, Nu, O que, professora? conseguindo fazer? Sim. Ok. Alice, se você conseguir falar com a Pro, fala aqui ou então no bate-papo, tá bom? Manu, tá tudo certo aí? Sim. Conseguindo fazer direitinho? Tá ok. Michele. Conseguindo fazer? Sim. Dado para não ficar uma notinha em cima da outra, tá? Aqui, ó, a gente pode organizar assim, de forma que elas fiquem uma sobreposta à outra, mas ainda aparecendo, tá vendo? Ó, aparece o que tá escrito ainda, tá? Dessa forma assim, ó. Porque é bastante coisa, né? Tem algumas características que são dos dois, né? Na verdade, a gente pode colocar tanto de um lado quanto de outro. Se vocês acharem que tem alguma outra coisa que daria pra gente colocar, compartilha com a Pro aqui que a gente vê a possibilidade de colocar, tá bom? Alguém já colocou aqui. Deus é o Todo-Poderoso. Amém, exato. Deus é o Todo-Poderoso. Mas nós estamos agora, olha, trabalhando com as características do fariseu e as características do publicano, ok? Oi, Michele, pode falar. Prof, já teve que ele teve uma oração sincera? Sincera? Não, não teve. Você quer colocar? Uhum. Oração sincera. Quem que foi esse que fez oração sincera? Foi o fariseu ou foi o publicano, Michele? Publicano. Hã? O publicano. Publicano, ok. Opa, qual? Da Michele. Orar a Deus. Gente, não façam notinhas a mais sem falar com a professora. Bom, como já estão todos já dispostos ali, eu vou tirar aqui o compartilhamento. Vou deixar no compartilhamento de tela. Vão lá no compartilhamento de tela que vocês vão ver, tá bom? E aí vamos conversar sobre a atividade aqui.
Podem sair da página e vão lá no compartilhamento de tela do Zoom lá, que vocês vão ver a atividade, tá aqui, tá bom? Orar a Deus. Todos eles oraram a Deus. Os dois oraram, né? Vamos tirar esse aqui. Aqui, Deus é todo-poderoso, realmente, mas nós não colocamos isso como uma característica nem do fariseu e nem do publicano, ok? Muito bem. Alguém quer falar sobre atividade, que acha que tem alguma notinha que precisa ser mudada de lugar, que não é característica de um ou do outro? Oi, Manu, tá conseguindo nos ouvir? Você acha, Manu, que a gente fez tudo certo aqui, que tá correto a disposição das notinhas, ou você acha que tem alguma que a gente pode trocar de lugar aqui? Vou falar com a Manu. Isabelle, o que você acha? Tá tudo correto aqui? Você acha que tem alguma característica que a gente pode mudar de lugar? Olha só. As características que nós temos do fariseu. Então, aqui vocês colocaram. Ele era ministro da palavra. Opa, tem um negócio aqui que não é pra gente. Ele era ministro da palavra, né? Por quê? Porque ele falava da palavra de Deus, né, para as pessoas. Ele era egocêntrico, por quê? Porque ele pensava muito nele. Tudo que ele ia fazer, ele fazia pensando nele, que ele era o bom e tudo mais. Orgulhoso de si, tá correto, porque ele era uma pessoa que se orgulhava das coisas que ele era, né? E falava mal das outras pessoas. Então tá correto também. Julgador, né? Ele apontava o dedo para as pessoas e falava: você é isso, você é aquilo, né? Tá correto também. Infelizmente, ele era essa pessoa que fazia isso. Maldoso. Por que ele era maldoso? Porque ele sempre pensava em apontar as pessoas, em apontar o dedo para as pessoas. Acusador. Ele também era acusador, porque ele acusava as pessoas dos pecados, né? Que talvez até elas nem cometiam, mas ele acusava. Pecador, com certeza, o fariseu, ele era pecador, né? Ele não admitia que ele era pecador, mas ele era pecador. Apontava o erro das pessoas. Vou trocar de lugar aqui para poder ficar certinho aqui. Aqui, ficar bem. Apontava o erro das pessoas. Ele quis se justificar diante de Deus, né? Ele quis falar: Deus, eu sou bonzinho, eu sou muito legal, eu faço isso que é bom, faço aquilo outro que é bom. E ele era temido pelo povo, por quê? Porque as pessoas já olhavam para ele e pensavam: lá vem o fariseu, vai falar, vai apontar, vai julgar a gente, né? E ele tinha uma posição de respeito na sociedade. Apesar dele ter essa posição de respeito, ele não honrava essa posição de respeito, né? Ele falava, fazia coisas que desagradavam a Deus, desagradavam as pessoas, né? Agora, as características do publicano. Ele tinha também uma posição de respeito. Por quê? Porque ele era funcionário do rei, ele trabalhava para o rei, né? Vamos lá. Ele era pecador também, porque ele roubava, né? Fazia coisas que nem mesmo, talvez nem mesmo o rei sabia, né? Ele era também, vou colocar aqui, ganancioso, sim, porque ele pegava o dinheiro que não era dele, né? Pegava para ele aquilo que não era seu. Só um pouquinho, tá, Tito? Deixa eu achar aqui. Pode falar, Tito. Habilita o compartilhamento da tela para eu poder mostrar uma imagenzinha, uma foto da minha irmã. Rápido. Depois eu habilito, tá bom? Só um pouquinho. Uhum. Ele era subordinado ao rei. Esse aqui a gente pode aumentar um pouquinho, porque ele fica muito pequeno aqui. Injusto. Ele também era injusto, né?
porque ele não olhava para as pessoas com olhar de justiça, ele olhava com olhar de julgamento. Ele era egoísta, porque ele pensava muito nele. Aliás, peraí, injusto. Ah, tá. Peraí que eu tô confundindo. O publicano, ele era injusto também. Por quê? Tanto o publicano quanto o fariseu. O publicano, ele era injusto por quê? Porque ele pegava aquilo que não era para ele, tá? Ele pegava além daquilo que era devido. Então, ele era injusto ao cobrar os impostos, tá? E ele era egoísta, por quê? Porque ele pegava um dinheiro que não era dele. Ele era temido pelo povo também, né? Por pegar o dinheiro dos outros. Só que ele assumiu os pecados dele, ele se arrependeu dos seus erros, fez uma oração sincera e Deus ouviu a oração dele e ele foi perdoado, ok? Então, essas são as diferenças, né, entre o fariseu e o publicano. Qual foi a grande diferença do fariseu e do publicano nessa parábola? A oração sincera que o publicano fez e o arrependimento genuíno, ou seja, o arrependimento verdadeiro do publicano diante de Deus. Ele orou arrependido realmente daquilo que ele havia feito, né? Pediu a Deus que tivesse misericórdia dele, reconhecendo que ele estava errado. Já o fariseu não, o fariseu em nenhum momento reconheceu que ele estava errado. Ele ficou se gabando, né, falando que ele era bom, que ele fazia as coisas boas, e ainda querendo acusar as pessoas, dizendo que só ele fazia as coisas boas, que as pessoas não faziam coisas boas, né, como se todo mundo fosse muito pecador e ele fosse a única pessoa justa no mundo. Que mais? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar sobre a atividade, sobre a parábola? Não? Ok. Aqui, deixa eu... Abre o compartilhamento, professor. Tá. Olha só. Deixa eu... Vamos orar então para agradecer ao Senhor? Senhor, obrigado por esse momento, Paizinho. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu conhecimento, Paizinho, que está sendo passado para nós e para as crianças. Nós te agradecemos, Paizinho. Colocamos diante de ti todas as nossas preocupações, as nossas dúvidas, tudo aquilo que nós somos diante do Senhor, Paizinho. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Tenha, Senhor, e sonda nosso coração e veja se há algo para ser mudado, se há algo para ser melhorado em nós. E faz conforme o teu querer, Paizinho. Nós te pedimos, Paizinho, que o Senhor abençoe todos nós, nossas famílias, e que nós tenhamos uma semana abençoada na tua presença. No nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Beijo, amo vocês, tá?